Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. O STV Segunda Edição de hoje começa com uma denúncia exclusiva. Dinheiro do dízimo teria ido parar no bolso de pastores da Igreja Maranata. Segundo a denúncia, mais de 20 milhões de reais foram desviados pelos pastores em 5 anos e foram usados na compra de imóveis, carros e dólares. Um homem que não quer aparecer diz que já recebeu ameaças. Ele era pastor da Igreja Cristã Maranata. A igreja foi criada no Espírito Santo há 43 anos. Hoje já são 5.000 templos espalhados pelo Brasil. A Maranata também chegou a outros países, na América do Sul, na América do Norte e na Europa. Vi que a igreja estava se desviando dos princípios que alegava manter, princípios éticos, princípios morais, princípios bíblicos. Eu resolvi não conviver com essa mentira, com essa farsa. O ex-pastor faz parte de um grupo que deixou a igreja e é representado por este advogado. Para ele, as provas que apontam desvio de dízimos são fortes. Depoimentos atingem principalmente um ex-contador da igreja, Leonardo Alvarenga, e o ex-vice-presidente Antônio Ângelo Pereira. Existem documentos que falam de desvio de recursos e de superfaturamento de notas com o objetivo de desvio de recursos da igreja. Diante dos acontecimentos, a própria Igreja Maranata resolveu investigar. O resultado foi o afastamento de 3 pastores e do contador. O vice-presidente da Igreja Maranata, Antônio Ângelo, perdeu o cargo administrativo e a função de pastor em outubro do ano passado. Agora, ele e o contador Leonardo viraram réus no processo que corre na 8ª Vara Civil de Vitória. A Igreja Maranata quer a devolução de mais de 2 milhões de reais. Mas, de acordo com um procedimento administrativo feito pela Igreja Cristã Maranata, o prejuízo pode ter sido maior. Somas volumosas, segundo o relatório, que chegam a mais de 20 milhões de reais, foram movimentadas nos últimos anos por meio de notas fiscais suspeitas. Funcionava assim: a igreja encomendava o serviço de uma empresa e pedia uma nota fiscal com valor superfaturado. Assim, um serviço que custasse 5 mil reais, por exemplo, era registrado em nota como se valesse 8 mil reais. No acerto de contas, as empresas ficavam com os 5 mil reais relativos ao serviço prestado e devolviam um valor superfaturado, nesse caso 3 mil reais, para o ex-vice-presidente Antônio Ângelo ou a pessoas indicadas por ele. A Igreja Maranata também contratou uma empresa de auditoria independente para analisar o que aconteceu. Foi por conta dessa auditoria que foi movida uma primeira ação para o ressarcimento do dinheiro desviado. A ação corre em segredo de justiça, só que o documento vazou. O texto da ação aponta que houve sim fraude na contabilidade da Igreja Maranata. O ex-contador Leonardo Alvarenga, que também é dono de uma empresa de contabilidade, de acordo com a ação, emitiu notas fiscais para a Maranata relativas a serviços que não aconteceram. Nós o procuramos na empresa. Ele estava numa reunião. Só está terminando de liberar e eu já aciono. Você espera só um minutinho. Tô aguardando. O que apareceu depois foi uma mensagem com a assinatura de Leonardo. Ele lembra que existe um processo e afirma que só vai se manifestar na justiça. O ex-vice-presidente Antônio Ângelo atendeu a uma ligação da Rádio CBN. Não, eu não tenho o que falar, eu informo meu advogado sobre isso. Também foram afastados os pastores Jarbas Duarte Filho e César Firme. Segundo a denúncia, o grupo usava dinheiro do dízimo para viajar, comprar imóveis, carros e dólares. O Ministério Público já se reuniu com a Secretaria da Fazenda e da Receita Federal porque os pastores afastados estariam se beneficiando da isenção de imposto e da boa-fé dos fiéis para fraudar o fisco e o sistema financeiro. O Jornal A Gazeta deste domingo traz mais detalhes desta denúncia exclusiva que nós mostramos aqui envolvendo a Igreja Maranata e entre os destaques a informação de que eletrônicos contrabandeados estavam no Brasil escondidos na mala dos fiéis. Um dos pastores que foram soltos ontem aparece em um vídeo obtido com exclusividade pelo jornal A Gazeta e publicado no portal Gazeta Online. Esse vídeo faz parte das investigações sobre um esquema de desvio de dinheiro de dízimo da Igreja Maranata.
O pastor e médico Amadeu Lopes faz as imagens e afirma que está num hotel em Boston, nos Estados Unidos. Ele grava os colegas arrumando as malas com produtos eletrônicos. As imagens mostram várias caixas já vazias de máquinas fotográficas, CDs para carros, equipamentos de informática e filmadoras. Esses aqui são os objetos resultados da compra do pastor Moreira, esse nosso amigo de sempre. Essa fita jamais será passada em outro lugar que não seja a minha residência e a residência de Daniel, porque senão eu perco o meu amigo de viagem. Tudo isso é encomenda. Os equipamentos são colocados em várias malas de Daniel Moreira e Arlínio Rocha. Isso aqui é o tipo de turista rico é assim mesmo. O pastor Amadeu olha a mala estufada e diz: Já escondeu tudo. Os pastores que aparecem na imagem estão entre os membros da Igreja Maranata investigados pelo Ministério Público Estadual. Eles são suspeitos de desviar dinheiro de dízimo. E a polícia prendeu hoje os líderes da Igreja Maranata, no Espírito Santo, acusados de desvio do dinheiro do dízimo. A polícia cercou a sede da Igreja Maranata, na cidade de Vila Velha. Os pastores foram presos em casa e levados para a delegacia. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. A justiça decretou a prisão de 10 pessoas porque entendeu que soltas elas poderiam atrapalhar as investigações. O Ministério Público denunciou os líderes da Igreja Maranata por formação de quadrilha e apropriação indébita. A investigação começou ano passado. Segundo a denúncia, os líderes da Maranata montaram um esquema para desviar o dinheiro do dízimo e tinham o apoio de empresários, que forneciam notas com valores superfaturados de serviços e produtos comprados pela igreja. Para o Ministério Público, era uma forma de encobrir o desvio, que pode chegar a 30 milhões de reais. É pela constituição de empresas de fachada e superfaturamento das notas fiscais. Por determinação da Justiça, há quase 3 meses, a igreja estava sendo administrada por um interventor, que também será substituído. Segundo o Ministério Público, ele teria ligações com os acusados. E os pastores Carlos Itamar Coelho e Amadeu Loureiro Lopes foram detidos na manhã de hoje durante uma operação do Ministério Público Estadual e da Polícia Federal. Do DPJ, os detidos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória. Policiais também estiveram neste edifício na Praia da Costa, onde mora o presidente da igreja, Gedelte Vitalino Gueiros. A operação, chamada Entre Irmãos, foi realizada durante todo o dia nesta segunda-feira. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público Estadual do Espírito Santo, o objetivo da operação é desarticular e colher provas de uma possível organização criminosa dentro da Igreja Maranata. Entre os crimes, os envolvidos membros da cúpula da igreja estariam desviando o dízimo que é doado por fiéis. Uma ordem judicial também foi determinada para a quebra de sigilo fiscal e bancário dos suspeitos. Testemunhas também serão ouvidas. As investigações foram iniciadas no começo deste ano. Existe a suspeita de uma série de outras irregularidades que vão desde a utilização de policiais para fazerem a segurança de templos, a contratação de serviços superfaturados. De acordo com o Ministério Público Estadual, a prisão preventiva dos membros foi decretada, pois eles são suspeitos de ameaçarem fiéis da igreja a modificarem seus depoimentos. Nós temos, por exemplo, um dos depoimentos que a gente tomou, que eu não vou citar qual, mas uma dessas pessoas que foram convencidas, ao serem convencidas, o seu interlocutor tinha uma arma sobre a mesa. Até autoridades responsáveis pelo caso, como um promotor e uma juíza, foram coagidos e chegaram a ter a vida ameaçada. Algumas autoridades envolvidas no caso, na apuração do caso, estaria sendo alvo de ataque e de constrangimentos e também de ameaças. As investigações tiveram início no ano passado. Em novembro de 2012, o Ministério Público Estadual investigou denúncias de desvio de dízimo, estelionato, falsificação de documentos, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O caso não foi concluído e tudo continua correndo em segredo de justiça. Nosso objetivo aqui, nesse caso específico, é apurar todos os fatos que envolvem algumas das pessoas mencionadas desde o início na administração dessa instituição tão importante que é a Igreja Cristã Maranata
A Igreja Maranata é investigada pelo Ministério Público desde o ano passado. A direção da igreja é suspeita de montar um esquema para desviar o dinheiro do dízimo, falsificar documentos e esconder os bens da igreja. Em novembro, várias pessoas foram afastadas da Maranata. De acordo com o Ministério Público, o dinheiro desviado pode passar dos 21 milhões de reais. Por volta de 6h30 da manhã, os policiais prenderam o fundador e ex-presidente da Igreja Maranata, Gedeuti Gueiros, na casa dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de Gedeuti, 9 pessoas ligadas à igreja foram presas e a maioria foi levada para o DPJ de Vitória. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. O fundador da Igreja Maranata e outros 3 pastores foram presos hoje. O presidente da Igreja Maranata, Elson dos Reis, e o pastor Amadeu Loureiro estão presos no centro de triagem de Viana. Eles são acusados de intimidar testemunhas, promotores e até juiz para atrapalhar as investigações que apuram o desvio de 21 milhões de reais da igreja. Elcio dos Reis é o atual presidente da Igreja Maranata. Ele e mais 3 membros da igreja foram presos. Os pastores Carlos Itamar Coelho, Amadeu Loureiro e o líder e fundador da igreja, Gedeuti Gueiros. Gedeuti mora neste prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, e vai cumprir prisão domiciliar, porque tem mais de 80 anos. De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, todos são suspeitos de atrapalhar a investigação que apura o desvio de dízimo da igreja. Estava ocorrendo uma movimentação por parte de pessoas ligadas à Igreja Cristã Maranata, no sentido de intimidar e coagir algumas testemunhas a mudarem seus depoimentos. Uma dessas pessoas que foram convencidas, ao serem convencidas, o seu interlocutor tinha uma arma sobre a mesa. Ainda de acordo com o Ministério Público, as testemunhas tinham que prestar novos depoimentos na presença de pessoas da igreja. Pessoas teriam acompanhado algumas dessas testemunhas para fazer a modificação das declarações ditadas por terceira pessoa. Uma testemunha que diz, depois retrata, e depois volta a dizer, e depois retrata, com certeza prejudica qualquer investigação na medida em que fragiliza a segurança daquele depoimento. O promotor Paulo Panaro diz que uma das formas de intimidação era processar as testemunhas. A grande maioria das testemunhas ouvidas pelo Ministério Público estão sendo processadas civil e criminalmente pela Igreja Cristã Maranata. O Ministério Público do Espírito Santo aponta que 5 ou 6 testemunhas mudaram os depoimentos para favorecer os investigados. O procurador-geral Éder Pontes também afirma que um promotor e uma juíza envolvidos na investigação receberam ameaças que partiram de pessoas ligadas à Igreja Maranata. Eu vou me limitar a não revelar detalhes porque as apurações estão sendo feitas e as providências serão levadas a efeitos nos próximos dias. A Igreja Maranata é investigada pelo Ministério Público desde o ano passado. A direção da igreja é suspeita de montar um esquema para desviar o dinheiro do dízimo, falsificar documentos e esconder os bens da igreja. Em novembro, várias pessoas foram afastadas da Maranata. De acordo com o Ministério Público, o dinheiro desviado pode passar dos 21 milhões de reais. Não adianta ameaçar promotor, não adianta ameaçar juiz para dificultar o desenvolvimento da atividade, que nós vamos responder com veemência e como a lei determina. A Igreja Cristã Maranata divulgou uma nota oficial negando as acusações. A Igreja Maranata nega que coagiu testemunhas ou ameaçou autoridades. Disse que está processando judicialmente os que hoje são acusadores, sempre às claras e de acordo com a lei. A igreja tem convicção de que as acusações foram pautadas no desejo de retaliação e perseguição e nada tem a ver com as denúncias iniciais, todas já esclarecidas pela igreja junto à sociedade e à justiça. Bom, está aqui na minha mão a nota da Igreja Maranata. A igreja diz ainda que, por fim, a igreja tem plena confiança de que a justiça bem informada será mais uma vez sábia e isenta para decidir em prol da causa de um grande povo
que honra a nacionalidade brasileira com extensão no exterior, seguindo sempre e cumprindo o que diz a lei. Lembrando que nós, desde ontem, convidamos representantes da Igreja Maranata para falar, tentamos ouvi-los, mas eles só se pronunciaram por meio dessa nota. E para falar mais sobre isso, para tentar entender melhor o que levou os líderes da Igreja Maranata para a prisão, aqui no estúdio eu recebo os promotores de justiça Paulo Panaro e Gerson Ramos. Eles são do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Muito bom dia para os dois. Doutor Paulo, primeiro, por que eles foram presos? A gente ouviu falar em ameaças. Que ameaças eram essas? Bom dia, Vinícius. Bom dia, senhores telespectadores. Vinícius, no curso da investigação, mais ou menos de uns 4 ou 5 meses para cá, começamos a detectar que algumas testemunhas estavam voltando para testemunhar, para desdizer o que havia dito. Agora, de maneira a isentar de responsabilidade aqueles que antes estavam sendo denunciados. E passamos a detectar também que isso estava ocorrendo porque essas pessoas, direta ou indiretamente, estavam sendo coagidas a mudar esses depoimentos. Todas essas pessoas que me refiro são membros da Igreja Cristã Maranata. Então nós observamos que elas estavam sendo coagidas através dos líderes da igreja, porque nota-se que os membros da igreja, eles participam de uma instituição que é hierarquizada, onde o pastor, por ser o líder, ele tem a dominação através da sua liderança. Intimidar as pessoas? Como é que era feito isso? Distorciam a forma da mensagem, trazendo informações subliminares que acuavam as pessoas e essas ficavam subjugadas à vontade daqueles que assim transmitiam essas mensagens. E transmitem, né? Porque as pessoas estão realmente, a palavra que nós podemos colocar para apavoradas. Quais são as palavras, doutor Paulo, que eles usavam? Qual a ameaça que eles faziam? Por exemplo, uma coisa que eu entendo muito pouco é dessa questão religiosa. E temos que deixar bem claro aqui que essa investigação não tem nenhum cunho religioso. Não se trata de nenhuma cruzada religiosa, muito pelo contrário. Quer se preservar o bom nome da instituição, quer se preservar aqueles que querem exercitar a sua fé com boa fé. O que se observa é o seguinte: dentro da instituição, agora analisando sobre esse aspecto religioso, a expressão caído para eles é muito grave. Você ser um caído para eles, isso é gravíssimo. Você ser um excluído é gravíssimo. Então, uma das formas de coação para essas pessoas, que preservam muito a sua imagem dentro da instituição, né? Isso é muito preservado para eles, se sentir um caído, ser colocado como caído, como um excluído lá dentro. Tira a pessoa da igreja, expulsa a pessoa da igreja. Não exatamente sim. É excluído dentro da própria instituição. Na maioria das vezes, a pessoa não é excluída da igreja, mas é excluída ali dentro, é relegado a segundo plano. E a gente está recebendo algumas perguntas aqui. Eu queria passar essa pergunta para o doutor Gerson, que é a pergunta do Edson, lá de São Mateus. Ele diz aqui que ele é um fiel da Igreja Maranata há 15 anos, ele diz que tem orgulho de fazer parte da Igreja Maranata. Agora ele pergunta o seguinte para os senhores, eu queria passar essa pergunta para o doutor Gerson. Se essas acusações contra a Igreja Maranata têm alguma motivação política? Olha bem, primeiro, Edson, obrigado pela participação e pelo interesse. Primeiro, que não existe nenhuma ação contra a Igreja Maranata. O Ministério Público deixa bem claro que nós não temos interesse nenhum contra a Igreja Maranata. Pelo contrário, a nossa missão é de defender a Igreja, a instituição religiosa. Não é uma ação contra a Igreja, contra algumas pessoas da Igreja. São pessoas da Igreja que utilizam-se do conhecimento distorcido da palavra e subjugam as pessoas. É essa a situação que o Ministério Público não concorda. Nós estamos aqui para proteger a integridade física e moral e religiosa das pessoas. Agora, doutor Paulo, tem mais pergunta aqui. O Rafael Schmidt, lá de Cariacica, ele pergunta o seguinte: o que aconteceu com o ex-vice-presidente da igreja e o ex-tesoureiro, que foram denunciados no ano passado e, segundo o Rafael, agora não são mais citados nas investigações? Veja bem, eles participam de investigações. Alguns, por exemplo, que estavam sendo investigados nesta posição passaram a ser, inclusive, investigados colaboradores.
porque confessaram os seus erros, admitiram os seus erros e passaram a contribuir com a investigação. Para esses, inclusive, tecnicamente, se comprovado esses argumentos deles, podem, inclusive, ser beneficiados pela lei, por se transformarem, como dá a expressão técnica da palavra, em réus colaboradores. Agora, doutor Paulo, também tem uma informação de que algumas dessas ameaças não seriam só por palavras. Algumas pessoas eram chamadas nos gabinetes dos pastores e eram mostradas até armas para essas pessoas. Isso procede? Veja bem, Vinícius, a forma de coação é através como o doutor Gerson disse, de coação subliminar, utilizando-se a palavra, utilizando-se o verbo. Né? A consequência se materializa através de depoimentos prestados às autoridades, desdizendo o que haviam dito, ou indo-se a cartório para, mediante escritura pública, declaração mediante escritura pública, passada em cartório, desdizer o que havia dito. Num dos depoimentos que a gente colheu, há uma citação en passant de que, numa dessas ocasiões, havia uma arma sobre a mesa. Mas a pessoa não definiu que essa arma estava ali propositadamente. Pelo menos essa é a interpretação. É como se ele tivesse chegado e a arma já estivesse ali. Mas aí a pessoa se ela teve essa finalidade, não está... Mas aí o dono da arma falou o que para a pessoa? Qual eram as ameaças? Eles diziam o quê? Essa pessoa que se refere, inclusive, que foi ao cartório declarar mediante escritura pública o que havia dito, foi inclusive acompanhado de um funcionário daquela pessoa para, no cartório, esse funcionário praticamente ditar para o oficial, para o tabelião, os termos da declaração, para que a pessoa que ia fazer a declaração na verdade, ou seja, a vítima, apenas assinasse. Agora, essas denúncias, doutor Gerson, já são suficientes, essas ameaças, para colocar os 4 líderes da igreja na cadeia? Veja bem, a função do Ministério Público é levar às barras da justiça aqueles que desviam as suas condutas, não respeitam as leis. Nós não precisamos de todo um procedimento de regra. O Código de Processo diz que se nós tivermos prova material e prova de autoria, já se consegue fazer a denúncia. Toda essa apuração ela está consubstanciando provas para que tenhamos os elementos suficientes para galgar uma denúncia bem feita. Nós só estamos continuando a robustecer as provas. Quando todas elas estiverem robustecidas, nós então ofereceremos as denúncias, que já tem muitos elementos para tal. Agora, doutor Paulo, me perdoa a minha insistência, mas eu queria deixar mais claro o que esses pastores ou essas pessoas, líderes da igreja, diziam para essas pessoas em tom de ameaça. Era tipo assim, você vai ver o que vai acontecer com você, se eu ameaço um promotor, eu posso te ameaçar também. Quais eram as palavras que eles usavam? Veja bem, Vinícius, nós não estamos trabalhando, como eu já disse antes, com o crime de ameaça e coação no curso do processo com a interpretação literal da lei. Não há uma ameaça direta. Você faz, eu vou matar você, isso é uma ameaça direta, mediante palavras. Não é isso. Se você não fizer assim, eu vou te excluir da igreja. Não é exatamente assim. Você está prejudicando fulano, aquela voz baixinha, aquele bom tom, né? O que você diz prejudica a imagem da igreja. Fulano é uma pessoa excelente, o que ele está fazendo é muito bom para a igreja. Enaltece a pessoa que está sendo denunciada, para em seguida dizer que o que ele está fazendo o prejudica e, por consequência, a igreja. E os processos? Eles estão processando também as pessoas? Outra forma de coação encontrada, o que não é ilegal, digamos, podemos dizer dessa maneira, porque todos têm constitucionalmente o direito de exercitar o direito de petição, né? Então não há nenhuma ilegalidade nisso, mas a forma de coação encontrada também é a intimidação das pessoas, inclusive de membros do Ministério Público, né? A intimidação da pessoa através de ações judiciais, através da impetração de ações judiciais. Tá vendo, ó? Já estou te processando agora, hein?
Se você não mudar o curso do que você está fazendo, haverão mais processos. Ou seja, intimidação através da via judicial dos meios legais. Só para a gente encerrar, eu queria perguntar para o doutor Gerson, e agora? Eles foram presos, essa prisão deve durar quanto tempo? O Ministério Público tem algum receio desses líderes serem soltos e depois poderem continuar, talvez, atrapalhando o andamento dos processos? Daqui para frente, o que acontece? Olha, a prisão, ela é preventiva, não existe um prazo. Não existe um prazo determinado, ela vai perdurar enquanto necessário. Indago do ilustro conselheiro Alexandre Saliba está habilitado para oferir voto vista no item 5 da pauta, que é o processo administrativo disciplinar número 465/2013-93. Pediu vista o conselheiro Alexandre Saliba, a quem concedo a palavra. Presidente e demais conselheiros, esse caso aqui é o do promotor Piccone, de Minas Gerais, pastor da Igreja Maranata, um caso aqui de repercussão, e eu vou proceder agora à leitura do meu voto vista. A questão basicamente gira em torno da avaliação de supostas faltas funcionais passíveis das sanções previstas na lei de regência do MP Mineiro. Os fatos noticiados e o contexto probatório mencionado pelo eminente relator, Duarte, durante a leitura de seu valoroso voto, são gravíssimos. Nesse sentido, destaco que os fatos a serem examinados neste processo, em contexto um pouco mais amplo, produziram consequências gravíssimas para pessoas próximas do processado, que não detinham foro de prerrogativa de função. É o que se depreende dos seguintes trechos da decisão proferida pelo juiz de direito da Vara dos Inquéritos Criminais de Vitória, às 23h55 do dia 8 de março de 2013, que decretou a prisão preventiva de integrantes da cúpula da Igreja Maranata, dentre eles seu presidente fundador, e ainda deferiu o empréstimo do resultado das interceptações telemáticas e telefônicas dos procedimentos judiciais em curso para adoção das medidas legais contra o promotor Piccone. Aí eu leio aqui. As ameaças e coações per si já seriam graves se constatadas quando a apuração de quaisquer outros crimes. Mas manifesto que os suspeitos são pessoas ditas de fé, tementes a Deus, líderes de grandiosa instituição religiosa, a qual tem como função principal auxiliar no acalanto espiritual de quase 1 milhão de pessoas ao redor do mundo, sem contar o aspecto assistencialista das demais pessoas jurídicas ligadas à Maranata, a Igreja Maranata. Nada mais contraditório do que se pregar a paz e o comportamento cristão, ao passo que se promove ataques de todas as ordens, tanto aos fiéis que colaboraram com as investigações, quanto às demais pessoas envolvidas nos autos, e muito pior às autoridades que conduzem a apuração, sem que até o presente momento se torne evidente sequer uma violação ao devido processo legal e todos os demais nortes do processo penal moderno constitucional. As contradições do comportamento apresentado pelo suspeito não podem ser interpretadas de outra maneira, senão como conduta de total desprestígio à justiça e certeza da impunidade. A aparência aparentemente límpida vivenciada nesta vara especial Central de Inquéritos Criminais de Vitória, de tratamento cordial entre partes, advogados e judiciário, deveras, escamoteava a situação de temor das testemunhas, as quais nenhum dos magistrados dessa unidade judiciária tinha contato em razão da fase pré-processual, cujo véu foi rasgado quando do constrangimento e ameaças impingidas à juíza de direito adjunta nessa unidade judiciária. O descortinamento de tal circunstância representou o ápice dos ataques até então desconhecidos pelo Estado, que veio acompanhado de muitos outros depoimentos de testemunhas temerosas pelas suas vidas e de suas famílias, pelas esdrúxulas mortes de 2 pastores que faziam parte dos autos de número, e também da guerra declarada contra o promotor Lidson Fausto da Silva, representante do MP Capixaba, que exerceu suas funções pautado integralmente no princípio da impessoalidade. Aí vem aqui, antes exposto, uma outra parte do trecho aqui, decretando a prisão preventiva de Gedelte Vitalino Teixeira e Amadeu Loureiro Lopes. Por fim, defiro empréstimo de provas para adoção de medidas legais contra o promotor Piccone. Aí eu volto aqui, agora não fazendo mais a transcrição desse trecho. Vê-se, portanto, que os atos em questão, além de reprováveis e de servirem de parte do fundamento de decreto de prisão preventiva, contribuíram para atentar contra a dignidade do honrado Ministério Público de Minas, em último grau da própria Justiça, uma vez que se trata de função essencial a ela própria. Para encadear melhor o raciocínio, convém destacar o seguinte trecho do depoimento prestado pela juíza de direito Capixaba Sayonara Bittencourt, junto à Polícia Federal no Espírito Santo em fevereiro 28 de 13. Aí Sua Excelência diz, eu aqui
recortei aqui um trecho do depoimento dela, ela diz o seguinte: por diversas vezes o promotor Picconi disse que as atitudes do Dr. Lidson é o promotor do Espírito Santo, haviam denegrido a imagem da igreja, que não havia mais como resgatar e que por essa razão entenderam por declarar guerra ao promotor e a todos aqueles que de alguma forma cooperaram para manchar a imagem da igreja Maranata. Que o promotor Picconi se mostrava muito envolvido com a causa que defendia, ou seja, tentativa de reverter o afastamento da cúpula da igreja. Foi observado pela declarante, pela juíza Sayonara, que o promotor se mostrava bastante nervoso, alterado, a ponto de perceber que os lábios dele estavam roxos. Após sair das duas pessoas de seu gabinete, essa juíza Sayonara percebeu que de alguma forma aquilo era uma demonstração de coação sobre decisões lá do juízo que ela titularizava, com a intenção de que fossem acolhidas as súplicas da igreja, no sentido da reconsideração da decisão sobre o afastamento da direção, com o retorno dos dirigentes. Diante da forma como a conversa foi mantida, ficou bem claro que já estava declarada a guerra, não só ao promotor, mas também ao juízo, em especial à declarante, a juíza Sayonara, inclusive com representação já pronta e não apresentada, que poderia não ocorrer caso a decisão favorável à súplica dos dirigentes da igreja não fosse acolhida. Após analisar o acontecido, essa juíza de direito do Espírito Santo resolveu que era necessário procurar a Polícia Federal, uma vez que tem ciência de que existe um trabalho de investigação paralelo ao desenvolvido pelo MP Capixaba, vindo assim a narrar esses fatos também para se resguardar, tendo em vista que recebeu essas pessoas dentro do seu gabinete, e também para resguardar a vida sua e do promotor Lidson, promotor do Espírito Santo. Aí digo eu, do contexto até aqui traçado, além da prática de ato reprovável, já constante do voto do relator, também pode-se falar com facilidade a ocorrência da violação do dever funcional previstos no artigo 110 da Lei Orgânica Mineira, a Lei Complementar 34 de 94, inciso 3, que diz o seguinte: são deveres do membro do MP, além de outros previstos. 3. Manter ilibada a conduta pública ou particular. Na verdade, esse é o inciso 2. O inciso 3 é zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. Ou seja, sob qualquer ângulo que se encare, seja da prática de ato reprovável, como bem propõe o relator Duarte, seja da violação de deveres funcionais, as penalidades de advertência e de censura restariam mais do que justificadas para serem aplicadas em concurso de infração, como prevê o artigo 109 da mesma lei orgânica. Aí eu passo a narrar aqui, a ler aqui o que dispõe o artigo 211. Pena de advertência será aplicada nos seguintes casos: 3. Prática de ato reprovável. 5. Descumprimento do disposto no artigo 110, e aí vários incisos, entre ele o inciso 10. 212. As penas de censura serão aplicadas em caso de reincidência em infração punível com pena de advertência e nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Conduta incompatível com a dignidade do cargo, nos casos definidos no artigo 110, 3. Aí, volto aqui. Ocorre que os elementos constantes dos autos dão conta de um contexto bem mais amplo do que as duas vezes em que o processado despachou processos com magistrados e membros do MP em nome de terceiros. Durante o tempo que estive elaborando o voto vista, pude examinar grande parte das quase 3.000 páginas que compõem os 11 volumes da reclamação disciplinar e das quase 700 páginas que compõem os 3 volumes desses autos de processo disciplinar. E ali me deparei, senhor presidente, com cerca de 205 páginas de degravações, de interceptações telefônicas e mensagens SMS, que formaram em mim a convicção de que não estamos a julgar, nós não estamos a julgar tão somente a prática de atos isolados, mas sim uma conduta duradoura, que em nada condiz com a conduta esperada de um membro do MP ou da magistratura, seja na vida pública, seja na vida particular. De início é bom estabelecer que ao se apresentar tanto para o promotor de justiça quanto para a magistrada, como sendo promotor de justiça e pastor, o promotor Picconi foi recebido e bem tratado com a cordialidade e atenção que se exige para quem ostenta tal cargo. Não está tratando, portanto, de vida particular, mas de apresentação pública na condição de promotor de justiça. Mas ainda que assim não fosse, tanto a Lei 8.625, é a Lei Orgânica Nacional do MP, quanto a Lei Complementar 34, é a Lei Local do MP Mineiro, estabelece como dever funcional manter ilibada a conduta pública ou particular. Em qualquer dicionário que se busque, o significado do adjetivo ilibada se associa à ideia de algo limpo, puro, sem manchas, sem mácula, incorrupta. Trata-se de conduta que deve ser superior àquela esperada do homem médio. Trata-se de conduta que lhe servirá de exemplo.
Por mais que me esforce, senhor presidente, demais conselheiros, não consigo imaginar qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República, saindo dos seus gabinetes em Brasília para ir conversar com promotores e juízes no interior do Brasil sobre investigações criminais envolvendo pessoas próximas, pessoas da sua proximidade. Questões pessoais, muitas vezes. Muito menos desacatando ou fazendo ameaças veladas, lícitas ou não. E se não consigo imaginar tal hipótese, nem com esforço, o motivo é um só. É que suas excelências estão sempre a dar o real sentido do termo ilibada, conduta pública ou particular. Separar a vida pública da vida particular é, sim, por vezes, necessário. Mas tal situação encontra limites para os homens públicos, que são diferentes daqueles do cidadão comum. Por certo que a intimidade das pessoas deve ser preservada, mas fora isso, é de se indagar se um juiz deveria participar de brigas de bar para defender seus amigos, ou se uma juíza poderia desfilar de topless em cima de um carro alegórico na Marquês de Sapucaí, ou se um membro do Ministério Público poderia participar de uma das edições de um Big Brother da vida, furar a fila do cinema ou ir a um estádio de futebol e xingar a mãe do árbitro em cadeia nacional. Enfim, se um membro da magistratura ou do Ministério Público deveriam se envolver em assuntos relacionados a fatos que se encontram sob investigação criminal, tratando diretamente de tais assuntos com os sujeitos da relação processual, parciais e imparciais, investigadores, investigados e julgadores, ou auxiliando a defesa técnica de investigado, dirigida contra a atuação de outro membro do MP. E é o que nós temos aqui, senhores. Nós temos aqui uma hipótese em que um membro do MP comprovadamente auxiliou a defesa técnica de um investigado dirigida contra a atuação de outro colega seu, pertencente ao Ministério Público. Nesse sentido, merecem destaque os seguintes trechos extraídos das interceptações telefônicas juntadas aos autos da RD. E aí eu cito aqui um diálogo interceptado em dezembro de 2012. Sérgio diz a Alexandre: a Bárbara foi ao Rio. Ela ligou que está desolada, decepcionada. Diz que o Lavigne falou lá, parece que é coisa do Picone, que ninguém vai declarar nada diante do Ministério Público. Aí o Alexandre diz: ninguém vai depor mais? Aí o Sérgio responde: ninguém vai depor mais, só vai falar em juízo. Um negócio de doido. Como é que nós vamos dizer para o nosso povo? Porque quem fala que só vai depor no juízo é porque está com medo. Aí outro diálogo. Sérgio diz a Alexandre que Daniel ligou agora dizendo que depois ele relatar a situação da reunião no Rio. Sérgio diz: o Rodrigo Horta está revoltadíssimo e falou, aspas, Sérgio, a gente teve um trabalho louco e agora o camarada vem lá, o camarada não fez nada até agora. Diz que é para não ouvir, ninguém vai declarar nada. O homem não preparou o habeas corpus, não preparou o pedido de reconsideração. O Alexandre diz que está piorando, a situação só está piorando e o negócio não está certo. Sérgio diz a Alexandre: proibiu você e o Varela de conversarem com a juíza? Aí ele falou: não, é o amor de Deus que está acontecendo, Sérgio. Você sabe o que o Rodrigo falou? Aspas, isso é Picone querendo se lançar presidente. Alexandre ri. Sérgio diz a Alexandre que vai buscar mais informações e depois fala. Sérgio concorda, despedem-se. E um outro diálogo aqui, de 10 de dezembro de 2012. Marcelo fala que como o Rodrigo tem informação e a informação não chega, a falta de informação gera falta de paz também e tudo se complica. Rodrigo concorda. Marcelo continua e fala que Picone assumiu sábado a coordenação jurídica. Teve a reunião dos advogados. Todo mundo, essa decisão dessa questão. O Picone, então, está na coordenação jurídica de todas as bancas, de todos os escritórios que estão prestando serviço. Então, eu vou repetir aqui. Um diálogo, uma interceptação telefônica, e Marcelo diz aqui, Marcelo continua, e aqui palavras de Marcelo. Fala que Picone assumiu sábado a coordenação jurídica, teve a reunião dos advogados, todo mundo. Essa decisão, dessa questão, o Picone então está na coordenação jurídica de todas as bancas, de todos os escritórios que estão prestando serviço. De alguma forma vai ter que fazer parte dessa integração, para ele chegar na reunião e não ter as informações. Aí vai ficar uma coisa ruim. Marcelo sempre pergunta se Rodrigo entendeu, Rodrigo fala que entendeu. Aí volto eu a dizer que ilibada a conduta pública ou particular é uma imposição legal e não pode ser tratada por esse Conselho Nacional como uma quimera. Não é algo a se inspirar ou cortejar como se faz com as utopias. É algo que deve ser concretizado, realizado, efetivado, tal qual se faz como uma meta ou como objetivo. Daí porque não vejo como poderia o promotor Picone fazer tudo o que fez e que consta nos autos, ignorando o princípio da proporcionalidade, ser punido apenas como uma advertência.
por este Conselho, conforme proposto pelo relator Duarte. Em suma, o caso silogismo desse julgamento parte da premissa de que foram 3 as condutas praticadas, os dispositivos legais aplicáveis a cada hipótese e as penalidades decorrentes de sua incidência poderiam ser objetivados da seguinte forma. Aí, senhor presidente, eu fatio em 3 as condutas. A primeira conduta é a atuação do processado, do promotor Picconi, junto ao promotor Lidson, do Espírito Santo, em benefício de pessoas que se encontravam sob investigação criminal do MP de outra unidade federativa. A penalidade de advertência, o dispositivo legal infringido é o artigo 211, inciso 3 da Lei Orgânica Mineira, prática de ato reprovável. Aí a conduta 2, o outro fatiamento, despachar com a magistrada, com a juíza Sayonara Bittencourt, lá de Vitória, de maneira alterada, ameaçando-a, demonstrando que o que a mesma definiu em seu depoimento à Polícia Federal como coação sobre as decisões do juízo, desprestigiando a justiça, a dignidade das funções e a prerrogativa de independência funcional da magistrada. A penalidade é censura, artigo 212, inciso 1, e o dispositivo violado é a violação do dever funcional previsto no artigo 110, 3 da Lei Orgânica, zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. A terceira conduta, a participação ativa na coordenação, centralização e distribuição de informações relativas à defesa técnica de investigados. Defesa essa apresentada em procedimentos movidos pelo MP. A pena é de censura, artigo 212, inciso 1, e o dispositivo legal é a violação de dever previsto no artigo 110, 2 da Lei Complementar, que é manter conduta ilibada, pública ou particular. Além disso, ao se identificar o promotor Picconi, ao se identificar como promotor de justiça e diligenciar perante o Poder Judiciário em defesa de interesses de pessoas que se encontravam sob investigação de outro Ministério Público E de outro Estado. E de outro Estado, gravíssimo ao meu sentir, inclusive tecendo críticas ao promotor de justiça Lidson, bem como a orientar, presidente, os investigados em questão a não colaborarem com o MP, o promotor Picconi afrontou o prestígio da instituição, o Ministério Público, de forma bastante grave e reprovável. Desse modo, e finalizando, por tudo que consta nos autos, levando em conta a gravidade dos fatos e até mesmo com medida proporcional e adequada à reparação da dignidade do Ministério Público Mineiro, deve este Conselho Nacional aplicar a penalidade cabível e prevista em lei, que, a meu ver, partindo da premissa fixada pelo nobre relator, deve ser a disponibilidade. Em face do exposto, com base no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Maior, voto no sentido de impor ao acusado a disponibilidade compulsória, prevista nos artigos 218 e 219 da Lei Complementar, Lei Orgânica do MP Mineiro, a Lei 34, na forma que consta do meu voto. É como voto, presidente? O meu voto é nesse sentido. Agora, claro que de acordo com o que for colhido aqui, o que me leva a isso daí é o conjunto da obra. Agora, é óbvio, presidente, que se avizinhar algum resultado que possa resultar num alívio à situação funcional dele pela infração, eu vou alterar para seguir a maioria. Mas eu estou convencido que esse cidadão tem que ser colocado na rua. Indago se algum conselheiro pretende antecipar voto. Eu queria antecipar o voto, porque eu tive acompanhando tudo que foi dito pelo conselheiro Alexandre Saliba. Quero realçar, esse é um dos casos mais graves que eu já vi, né, serem trazidos aqui do ponto de vista disciplinar. E aí queria trazer alguns destaques. A prova evidenciada dos autos mostra uma sequência de atos de deslealdade para com o Ministério Público. Número 1. Numa investigação conduzida pela Polícia Federal, há registros de que o doutor Picconi recebeu as pessoas que iriam depor e orientou sobre como deveriam ser esses depoimentos devidamente prestados, em defesa da Igreja Maranata. Conduziu-se até um estado vizinho do Espírito Santo e tentou intervir numa investigação legítima que estava sendo realizada pelo GAECO. E o fez na condição de membro do Ministério Público, porque foi nessa condição que sua visita ao colega do Espírito Santo foi, naquele momento, anunciada. Se não bastasse isso,
visitou a juíza do caso que já havia determinado o afastamento dos dirigentes da igreja. Pasmem, e eu queria dar o destaque dos registros que foram consignados pela juíza, tentando constrangê-la sob o fundamento e a ideia de que, olha, já tem pronto uma representação contra Vossa Excelência, mas eu disse, não vamos assinar. Vamos aguardar a visita que vai ser realizada com a juíza, porque temos certeza que Vossa Excelência bem agirá neste caso. Uma ameaça velada. Disse não. Sua Excelência... Explícito. Disse Sua Excelência, doutora... o nome mencionado... Sayonara, né? E está escrito de maneira expressa que a depoente informa que o acusado falou que estava ali para tratar de assunto referente ao processo da igreja, pois na reunião citada anteriormente os membros da igreja não estavam contentes com as atitudes do promotor Lidson. Na presença da juíza, chamou o membro do MP que estava investigando o caso com a ação penal de promotorzinho. Promotorzinho. Que o acusado manifestou inconformismo com as medidas que estavam sendo adotadas no processo, as quais iriam estar denegrindo a imagem da igreja, que estariam sendo adotadas medidas no âmbito interno da própria igreja para resolver essa situação. Que nessa reunião referida pelo acusado havia sido decidida a adoção de algumas medidas, entre elas, impetrar a ação contra o promotor Lidson. A menção aqui, por 2 ou 3 vezes eu li, conselheiro Saliba, de que ele coordenava a advocacia ou a defesa da igreja perante as instâncias judiciárias. Que foi citado que já teriam ajuizado aproximadamente 11 ações contra a Rede Gazeta. Que também falou ter sido formulada uma representação contra o membro do Ministério Público Lidson no CNMP e também uma ação de indenização por danos morais. Que o acusado também lhe falou nessa reunião em Belo Horizonte, e aí destaco, foi decidido entrar com a representação no CNJ contra a juíza, isso sendo dito na frente da juíza. Estando essa peça, inclusive, pronta, mas não tinha sido protocolada porque o advogado Gustavo Varela opinou que a depoente era uma juíza competente e dedicada, e seria melhor conversar com ela antes de adotar qualquer ação. A depoente deduziu, então, que essa conversa se destinava a evitar a mencionada representação. De uma forma expressa, a juíza compreendeu que estava sendo constrangida. Deduziu também que a ideia era modificar sua decisão, referindo-se à decisão de afastamento dos membros da diretoria da igreja, que o doutor Picconi continuou sua explanação por aproximadamente 40 minutos. O acusado falava muito contra o membro do Ministério Público, Lidson, chamando-o de promotorzinho, dizendo como é que esse promotorzinho estava denegrindo a imagem da igreja. Que se ele queria guerra, a guerra estava declarada, que isso não ia ficar barato. Ameaça também contra o próprio membro da instituição. Que a depoente entendeu que o termo guerra referia-se à manifestação contra o promotor de justiça, ficando preocupada quanto à segurança do referido membro. A própria juíza dizendo-se naquele momento preocupada quanto à segurança do membro do Ministério Público. Para que não haja qualquer dúvida, há interceptações telefônicas, diálogos transcritos nos autos, em que deixam claro que o doutor Picconi estava comandando uma estrutura de defesa, inclusive indicando os advogados que deveriam ser contratados e as teses que deveriam ser levadas à justiça. Senhor presidente, esses fatos somados me deixam estupefato. Né? Por raras vezes vi nesse Conselho uma matéria de tão gravidade e tanta relevância ser votada. Razão pela qual, sem nenhuma dúvida, eu acompanho o voto do conselheiro Alexandre Saliba, concitando os membros deste conselho a refletirem realmente sobre essa matéria, pois me parece que é uma das atitudes mais graves que foram trazidas para a reflexão disciplinar deste conselho. E reforçando a análise, a reconstrução histórica dos fatos, que eu acho importante. O promotor Picconi compra uma passagem, vai até o aeroporto de Confins, espera o embarque do seu avião, vai até Vitória, desembarca. Ele tem conhecimento pleno do que está fazendo, ele está nos juízos, nos seus juízos normais, nas suas faculdades mentais. Ele sabe claramente o que ele está o que ele virá a fazer nos dias, nos momentos seguintes. Ele está vivendo uma situação dentro da igreja que já perdura bastante tempo. Então não há que se falar de um ato tomado de afogadilho, como nós tivemos aqui, numa situação de Souza, do promotor da Paraíba, que se envolveu e que foi punido com uma advertência, com uma censura. O caso aqui, ele guarda essas particularidades, porque nós temos aqui uma situação que infelizmente, traz contornos de extrema gravidade.
porque ele poderia cessar a conduta dele, ele poderia tomar uma outra atitude. Ele teve várias portas foram se abrindo em que ele poderia ter desviado do intento dele. Então eu vejo isso aqui como gravíssimo. É uma situação que realmente denigre todo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nós temos aqui um representante de Minas Gerais que está no outro oposto, que tão bem representa, que ilumina tanto o MP Mineiro. Então, me parece que uma erva daninha como essa tem que ser extirpada de um terreno tão fértil quanto o MP Mineiro. Porque a permanência de um promotor desse, atuando depois de uma censura, uma advertência, realmente não passa uma imagem de que as coisas funcionam nesse país. É um caso exemplar, é um caso típico de disponibilidade, ao meu ver. Presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de antecipar voto, acompanhando a divergência, acompanhando o voto proferido pelo conselheiro Alexandre Saliba. A divergência 2, que a primeira divergência é improcedência. Pronto, a divergência 2, então. Apenas ressaltando que, de fato, houve uma prática reiterada de atos expressamente vedados pela legislação, uma conduta extremamente grave. Eu só acrescentaria que, pelo menos na minha opinião, é uma conduta tão grave quanto ao processo descrito no processo anterior, que envolveu para uma atuação político-partidária por parte de um procurador do trabalho. Mas, como nós estamos a julgar este caso e não o outro, eu me limito a acompanhar a divergência 2. Alguém mais pretende antecipar o voto? Senhor presidente, também gostaria de antecipar o voto, com a devida vênia ao eminente conselheiro Agras, e destacar realmente a gravidade que é esse caso, no âmbito também da Corregedoria Nacional. Destacar que a comissão processante, designada pelo conselheiro Duarte, contou também com a presença de membros bastante experientes, inclusive com um ex-corregedor nacional, não o doutor Sandro Neis, que se encontra aqui presente, mas o doutor Osmar também participou dessa comissão. Então, aqui, acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro Saliba, com as orientações também dadas pelo conselheiro Fábio Jorge. Mais alguém? Eu pedindo vênia também ao ilustre conselheiro Walter Agra, sem prejuízo de um melhor reexame da matéria após o voto, que tenho certeza, judicioso voto que Vossa Excelência trará, eu já vou também impressionado com a questão, vou acompanhar a divergência 2 inaugurada pelo conselheiro Saliba e proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, que julgava parcialmente procedente o pedido do presente processo administrativo para aplicar a pena de advertência ao membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais por infração prevista no artigo 211, inciso 3º da Lei Complementar 34 local, e após o voto divergente do conselheiro Luiz Moreira, que julgava improcedente o pedido, do que foi acompanhado pelos conselheiros Jefferson Coelho, Jarba Soares e Cláudio Portela e Leonardo Carvalho, inaugurou a divergência 2, o ilustre conselheiro Saliba, julgando procedente o pedido em um grau e em maior extensão que aquele do ilustre relator, no que foi acompanhado pelos conselheiros Leonardo Farias, Fábio Jorge, Alessandro Tramurras e o presidente. Aguardam os demais.